Olá a todos! Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E o assunto é interessante e a gente vai estar finalizando essa parte de genealogia e tudo mais. A gente vai começar a entrar numa parte, no próximo vídeo começa uma parte muito interessante, que é sobre o final dos tempos. Então vamos lá. Hoje é sobre os Avitas. Pois bem, antes de a gente começar, não tem o link abaixo ainda, mas está quase pronto o curso Aprenda a Criar Cursos Online. Vai ser um curso muito interessante. Logo já vou estar divulgando o link para todo mundo. E quem tiver interesse não só nesse curso, mas todos os outros cursos na parte de negócios, ou na parte de probióticos, pré-bióticos e tudo mais, tem a área de membros. Você pode comprar esses cursos individualmente, mas também você pode comprar através da área de membros. E na área de membros você paga $7 por mês e acessa todos os cursos, certo? Neste mês eu coloquei 3 cursos, nessa semana na verdade, são 5 dias, já passou um dia. Eu coloquei 3 cursos com promoção na Udemy. Então a Udemy me permite colocar o desconto máximo durante 5 dias. Então já passou um, eu estou deixando o link dos 3 cursos abaixo da Udemy. Bom, os outros links eles estão sempre válidos, certo? Mas não é da Udemy. Tem pessoas que gostam de comprar na Udemy porque aceita boleto, tem uma forma de pagamento mais fácil. Só que é válido durante agora os próximos 4 dias. Depois já passou um dia dos 5, então já está acabando. Bom, mas na área de membros você consegue acessar todos os cursos e todo mês tem um curso novo. Ok, dito isso, vamos lá. Os Avitas. 2 Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: nós somos sua própria carne e sangue. Quando todos os anciãos de Israel foram ao rei Davi em Hebrom, o rei fez um pacto com eles em Hebrom perante Yahua e ungiram Davi rei sobre Israel. Bom, aí ele diz: após a morte de Saul, por que Davi foi ungido inexplicavelmente como rei no infame Hebrom Kiriat Arba? E por que Davi desenvolveu e aprimorou sistematicamente uma poderosa força de elite durante o exílio, com guerreiros habilidosos, os homens poderosos de Davi? Então ele está colocando aqui 2 perguntas que ele quer responder. Pois bem, Davi foi de fato o homem forte dos Apiru. Lembre-se, a gente já falou nos vídeos passados, Apiru seria o termo hebreu para outros povos. Outros povos, ao invés de chamar de hebreus, israelitas, estavam chamando de Apiru num determinado momento. Bom, seria o homem forte dos Apirus do 10º século antes de Cristo, que emergiu de Hebrom para capturar Jerusalém, um evento que foi registrado nas cartas de Armana. Este grupo de elite de comandantes mortais era de fato o mesmo grupo de, abre aspas aqui, assassinos traidores desprezados pelo Império Egípcio. Os egípcios não gostavam muito dos caras, então chamavam eles de assassinos traidores. Pois bem, reunidos no exílio para cumprir os planos de de eliminar os reinos néfilins da Terra Prometida. Os principais comandos dessa milícia de elite eram Jashobeam, Eleazer, Abissai, Benaiá, Elianã, Jonathan, Sibecai. Pois bem, eram os principais lá do rei Davi. O restante dos homens poderosos de Davi é listado por nome em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 26, para quem tiver curiosidade. Foi com essa força de combate de elite de guerreiros, desdobrada como ponta de lança militar, que Davi conquistou os inimigos restantes de Israel e completou o extermínio dos Néfilins em Gaza. Quando os filisteus receberam a notícia de que Davi havia sucedido Saul como rei, eles imediatamente se mobilizaram e então marcharam contra Davi, pensando que se atacassem cedo, eles poderiam subjugar Israel com surpresa, destruindo Israel e seu rei despreparado naquele momento ainda. Pois bem, foi o que eles acharam. Os filisteus das Pentápolis compreenderam claramente quão perigoso Israel se tornaria sob a orientação habilidosa e liderança formada então por Davi. Por isso, os filisteus imediatamente atacaram Israel, sem aviso ou provocação, em um lugar chamado Vale de Refaim, certo? Ou Vale dos Gigantes, onde Davi deu mais um golpe de punição neles. Sabemos
por Josué que os Avitas moravam nos 5 reinos filisteus em Gaza, ao sul e oeste de Jerusalém. Os Avitas, ou Avim, eram uma tribo nativa entre os cananeus que viviam na planície dos filisteus até Gaza. Pois bem, Angers, a gente já falou sobre esse autor várias vezes nos vídeos passados, certo? Angers refere-se aos Avitas, na verdade tem um dicionário com o nome dele. Angers se refere aos Avitas como um povo, os habitantes do canto sudoeste da Palestina ao longo da costa. Esta curiosa tribo foi ligada na escritura à antiga cidade de Benjamim, registrada como Avim, que fazia fronteira com o infame vale de Refaim. Os heveus, não hebreus, heveus, eram uma das 7 nações que deveriam ser destruídas pelos israelitas. Pensava-se que eram cananeus descendentes de Sidom. A Bíblia registra de forma obscura que Esaú se casou com Olibamá, filha do chefe dos Oreus, a gente já falou, Oreus, Néfilins, do Néfilim Aná, também conhecido como Eveu. Pois bem, Angers sugere que há confusão entre Eveu e Oreu, ou Rita, no texto original de Gênesis capítulo 36, versículos 2, 20 e 29. Ele fala simplesmente o que cada uma das pessoas que ele estudou fala, certo? E depois ele vai dizer se ele concorda ou não. Pois bem, e Josué também, em Gênesis e Josué capítulo 9, versículo 7. Angers observa que é possível que os heveus fossem uma subdivisão étnica dos Oreus. Em minha opinião, ou ele vai colocar a opinião dele, o autor, os heveus eram uma subdivisão étnica Néfilim, Orel, que cruzou com os cananeus, visão do autor, certo? Pois bem, Amor e seu filho Siquém eram príncipes heveus e os fundadores da futura capital da nação israelita do norte. Futura capital porque eles tinham a cidade lá e depois os israelitas pegaram essa cidade. Pois bem, se os heveus eram, de fato, cruzas de gigantes, ou seja, de humano com gigante, etc. tal, isso explicaria a reação dos filhos de Jacó, pois eles massacraram os gigantes heveus, embora os heveus pedissem paz e perdão, até mesmo oferecendo para que todos os homens heveus fossem circuncidados. Foi aquele caso específico que houve vamos dizer assim, uma violação de uma filha de Jacó, e 2 filhos de Jacó falaram só uma coisa, eles chegaram lá e eliminaram todo mundo, certo? E aí tem um ponto que eu fico em dúvida, porque ele diz o seguinte, que o fato deles terem uma semente contaminada explicaria essa fúria toda dos filhos de Jacó. Mas, por outro lado, a gente sabe que Jacó, na hora de dar a bênção final para eles, ele deu uma bênção assim como se eles tivessem feito uma coisa negativa. Então, se eles fizeram uma coisa negativa, aí não teria essa descendência. É uma dúvida que eu tenho. Ele coloca aqui como se eles fossem uma semente poluída também, né? Bom, lembre-se, este livro todo aqui é sobre a questão Néfilim, certo? Depois agora a gente vai entrar no final dos tempos. O que diz aqui a conspiração no Gênesis 6? Como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam, certo, futuro, escravizar a humanidade. Ou seja, aos pouquinhos a humanidade vem sendo escravizada, mas ela vai ser totalmente logo em breve, certo? A gente está vendo o caminho por onde está indo as coisas. Então, bom, tudo nesse livro aqui é sobre essa semente contaminada, essa semente poluída dos anjos que cruzaram com os seres humanos e tudo mais. Então sabe aquele seriado que tem na History Channel, um cara todo descabelado, que tudo ele fala que são os ETs? Ele fala assim, quem construiu as pirâmides? ETs. Quem fez tal coisa? ETs. Não sei o que, tudo é ET. Quem ensinou o humano a escrever? ET. Quem ensinou o ser humano a falar? ET. Tudo pra ele é ET. Pois bem, neste livro aqui é mais ou menos parecido, só que é tudo Néfilim, entendeu? Então, assim, o cara, pra ele, tudo que a gente não consegue entender é por causa dos Néfilins, é a semente contaminada. Por quê? Porque os pastores, os rabinos, fizeram desfavor para a humanidade de não falar exatamente o que estava escrito na Bíblia, o que dava a entender. Então, o que acontece? Como eles mudaram muitas coisinhas para explicar de uma forma razoável, mais científica, mais aceita pelos historiadores, o que acontece? A gente perdeu muita informação, infelizmente. Então eu concordo em parte com ele aqui, mas
para ele, assim, tudo que ele precisa explicar, ele vai colocar os Néfilins na jogada, certo? Pois bem, então continuando aqui. Então, quão intimamente os heveus e os havitas eram aparentados com os filisteus? Ele pergunta. Certamente, ambos os povos viviam lado a lado com os filisteus. Eles foram todos conectados como povos semelhantes e inimigos de Israel em Juízes, capítulo 3, versículos de 1 a 4, onde diz: estas são as nações que Yahveh deixou para testar todos os israelitas que não haviam experimentado nenhuma das guerras em Canaã. Os 5 governantes dos filisteus, né, a Pentápolis, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que moravam nas montanhas do Líbano. Pois bem, então tá lá os heveus. Nesse versículo, os 5 governantes filisteus são os que Josué rotulou como havitas. Isso não pode ser uma coincidência. Novamente, o que é mais curioso em relação aos heveus é que eles enganaram Josué dizendo que eles eram um povo que tinha viajado de um país muito, muito distante. Se lembra? Era assim, Josué estava entrando para massacrar tudo e de repente chega um pessoal com uma roupa muito surrada, dizendo: não, a gente veio de um país muito distante, a gente ouviu falar de vocês, então a gente queria fazer um pacto, uma aliança, certo? E aí Josué faz, pensando que eles eram de muito longe, que eles não iam atacar porque estavam muito longe, mas na verdade eles eram vizinhos e eles fizeram um pacto. Agora, quando eles falaram que eles eram de muito longe, o que ele vai dizer aqui, o autor, é que era uma meia-verdade. Por quê? Porque de fato eles eram vizinhos e eles vieram de muito longe. Então vamos dar uma olhada aqui. Da mesma forma, os filisteus viajaram para Gaza, de um país distante, Caftor, também conhecido como Creta. Então presta atenção, Caftor, Creta, de um país chamado Creta. Portanto, os filisteus destruíram a maioria dos havitas e os estabeleceram em seu lugar. A história de Creta, para referência, ela é segregada em 3 períodos distintos, né? Que é o neopalacial, por volta de 1720 a 1450 a.C., protopalacial, entre 2000 e 1720 a.C., e o pré-palacial, por volta de 3200 a 2000 a.C., sugerindo raízes o que? Pré-diluvianas. Filisteu, a palavra filisteu, é egípcio em suas raízes, derivando da palavra egípcia pirst ou plist. Foram os egípcios os primeiros a inferir o nome dos filisteus para descrever o povo do mar de Creta. Olha só, de Creta, vai prestando atenção. Entre os assírios, esse grupo era conhecido como Filiste ou Palasto, enquanto a palavra hebraica Peleste é a base para o nome da Palestina. Os filisteus eram uma raça não semita que aparentemente descendia dos infames arianos. Uau, a gente já falou desses caras, hein? Arianos. Os arianos, como você deve se lembrar, eram originalmente os titãs da Atlântida, sugerindo que os filisteus então possuíam linhagens néflins. Os relevos no templo de Ramsés III e Medinet Habu retratam os filisteus como uma raça muito alta de gente de aparência helênica. Eles foram retratados em outros relevos egípcios que registraram sua incursão como barbeados, presta atenção, barbeados, bem barbeadinhos, ok? E usando túnicas curtas e capacetes com cristas em estilo cretense. Olha só. Novamente, alguém se pergunta, será que as linhagens cruzadas sobreviventes de humanos e gigantes pré-diluvianos, os filisteus e heveus originais, mais tarde se misturaram com os primos do Oriente Médio, os gigantes Oreus e Avim? Sabemos que os filisteus imigraram para Gaza por volta de 1550 a 1400 a.C. Depois de invadir o Império Hitita, os filisteus colonizaram Gaza, formando sua famosa Pentápolis de cidades-estados. Gati era a cidade mais forte da Pentápolis. As escrituras registram que os filisteus eram hábeis nos segredos da fundição de ferro, pois Josué observou que Judá não poderia anexar Gaza por causa dos carros e armas de ferro dos filisteus, como está em Juízes, capítulo 1, versículos 18 a 19, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Tem um ponto aqui, pessoal. Vocês devem estar pensando o seguinte: espera um pouquinho, o que é isso aqui tudo? O que isso é importante?
Tem um ponto no final que ele vai levantar, que é o seguinte: sempre tem algum engraçadinho, algum historiador engraçadinho, que vai dizer o seguinte: a Bíblia tem coisas que não tem consistência. Com tudo que ele está mostrando, ele vai chegar no final e ele vai pegar um desses trechos que os engraçadinhos usam, né, para mostrar que, tipo assim, não tem consistência nenhuma. Simplesmente é ignorância. Alguém levanta a mão e diz assim: a Bíblia tem consistência. Você pode falar pro cara de cara assim: ela não tem consistência. Simplesmente ser ignorante. Só isso, ok? Não tem problema nenhum. Ignorante quer dizer, o cara ignorou algo. Só isso. Mas vamos lá, continuando aqui. Nelsons especula que os filisteus aprenderam essa habilidade de fundição de ferro com os hititas, que foram descobertos utilizando ferro por volta do ano de 1400 a.C. No entanto, os filisteus derrotaram os hititas bem antes disso e provavelmente utilizaram o conhecimento do ferro para destruir o Império Hitita. Ou seja, ele coloca a informação do que as pessoas pensam, do que outros profissionais pensam, e depois ele coloca a dele também, certo? Pois bem, o ferro era o segredo do poder dos filisteus de Pentápolis, junto com os Néfilins. Armas e carros de ferro podem ter sido a razão subjacente para os israelitas não escolherem tomar a terra prometida diretamente por meio de Gaza e dos poderosos filisteus. Nos dias de Davi, uma potestade de cada uma das 5 cidades da Pentápolis governava então os filisteus. Esses governantes exerceram poder completo e absoluto, tanto na paz quanto na guerra, garantindo que os filisteus de Pentápolis permanecessem fortes e unidos, em contraste direto com as tribos livres e organizadas de Israel. Foi nesse cenário de filisteus compostos de quereteus, heveus, avitas, caftoritas, que ocuparam as 5 cidades de Gate, Ashdod, Asquelon, Gaza e Ecrom, que naquele momento surgiu quem? Davi. Depois que Davi matou Golias, ainda havia 4 ou 5 Néfilim potestades restantes agarrados ao poder. Mesmo depois que Davi se tornou formalmente rei de Israel, eles ainda governavam as cidades-estados dos filisteus. É razoável concluir que outro Néfilim provavelmente sucedeu Golias em Gate. Lembre-se, Gate era uma das cidades mais fortes. Então, vamos lá. Com respeito aos 4 reis Néfilim Giborim nomeados, a Bíblia realmente registra as mortes desses 4 gigantes pelo nome, ou seja, está tudo registrado lá. E nós os seguiremos brevemente até sua destruição. Para se certificar de que todos estão confortáveis com o fato de que essas 4 potestades serem então Néfilins, leia 2 Samuel, capítulo 21, versículo 22, onde diz: estes 4, ou seja, Ish-Benob, Sapá, irmão de Golias, Sapá, ou Saf, irmão de Golias, e o homem de 6 dedos, eram descendentes de Refaíns em Gate, e eles caíram nas mãos de Davi e seus homens. O gigante de 6 dedos foi morto por Jonathan, o filho de Simeia, irmão de Davi. Davi enviou Jonathan para matar esse mutante em um combate individual. Em outra batalha, desta vez liderada por Sibecai, Saf foi morto em Gob por ele, ou seja, por Sibecai. Sibecai também matou um gigante identificado como Sipai. Josefos, o historiador, registra Sibecai matando muitos que afirmavam ser da posteridade de gigantes. Lami era o gigante remanescente dos 4 famosos. E ele diz: eu reservei o gigante Lami por último. Por quê? Porque este relato é ainda outro grande mistério para os cínicos seculares da Bíblia. Para os cínicos é um mistério. A Bíblia tem muitos mistérios aí para muitos cínicos, mas vamos ver o que ele diz aqui. O livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, acende o mistério, onde diz, abre aspas, em outra batalha com os filisteus, em Gob, Elanã, filho de Jaare, Oredim, o Belemita, matou Golias, o Giteu, que tinha uma lança como uma haste semelhante à de um tecelão. Olha só, então diz que quem matou Golias, nesse caso aqui, foi Elanã. Elanã, quem matou Golias, diz aqui. Mas a gente sabe que quem matou Golias foi Davi, certo? Mas está na Bíblia lá que foi Elanã também. Então, as pessoas pegam e falam o seguinte, isso é um erro na Bíblia. Negativo.
presta atenção. Esta passagem particular de 2 Samuel é perpetuamente sustentada de forma repetida sempre, como um exemplo clássico de como a Bíblia continuamente se contradiz com as suas imprecisões. E aí o autor escreve no livro, para quem diz que o autor não acredita na Bíblia, que tem uns engraçadinhos contando umas mentirinhas por aí, ele diz, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Pois bem, concordo com ele. Por quê? Vai vendo, é sempre uma questão ou de tradução ou de uma visão diferente. Eu penso que é a questão de tradução, porque o pessoal esqueceu um trechinho. Mas ele vai colocar um outro ponto de vista. Ele vai colocar o ponto de vista dele e vai colocar de outras pessoas que estudaram o assunto. Eu acho interessante isso, né? Ouvir não custa nada. Pois bem, a tradução de acordo com a Nova Versão Internacional pode ser escrita de duas maneiras. Olha só, a própria versão internacional diz que pode ser escrita de duas maneiras, vai vendo. O primeiro é igual ao trecho já citado, onde o gigante morto por Elanã era Golias, ok? Pois bem. No entanto, a segunda opção possível é que esta passagem poderia ser legitimamente traduzida como Elanã matando o irmão de Golias, certo? Veja a anotação que está lá na Nova Versão Internacional. Então, está lá traduzido para todo mundo ler que Elanã matou Golias. E todo mundo sabe que quem matou Golias foi Davi. Mas o que Elanã aqui no caso matou foi o irmão de Golias. Pois bem, dito isso, o argumento se resume a um assunto debatido com base em suas próprias crenças. Ou seja, as pessoas já saem de uma premissa, os historiadores saem de uma premissa. Eles não acreditam na Bíblia, ponto. Portanto, eles vão procurar tudo que eles não conseguem entender. A Bíblia não foi escrita para qualquer um, ponto. Os historiadores não entendem isso. A Bíblia foi feita para um povo que acredita nessa Bíblia. E esse povo recebe isso do Criador de presente. Não adianta chegar qualquer pessoa e falar, eu vou entender tudo. Não é para qualquer um. Não é, certo? Então, paciência. Mas as pessoas não entendem isso. Tem livros que é para qualquer um. A Bíblia não é para qualquer um, certo? O Criador ilumina a pessoa para ler a Bíblia. Ele vai dar a vontade de ler a Bíblia, certo? Pois bem, ele diz, o autor, tenho certeza, porém, de que a Bíblia não deixa essas coisas ao acaso e ao erro. O livro do Antigo Testamento, de 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, resolve esse enigma. Ele diz, essa visão dele, depois vai falar a visão dos outros. Pois bem, resolve esse enigma, porque registra o relato paralelo a esta narrativa. E diz assim, abre aspas, em outra batalha com os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o giteu, que tinha uma lança como a haste, como a vara de um tecelão. Ou seja, então, Elanã matou quem? Pelo outro trecho da Bíblia aqui, em 1 Crônicas, matou Lami, irmão de Golias. Acabou o problema, certo? Está resolvido aí. Mas ele quer ir mais a fundo, porque ele pesquisou muito e ele está formalizando tudo que ele pesquisou, então a gente vai fundo junto com ele. Vamos lá. Diz assim, ó, esta é uma duplicação exata, palavra por palavra, com o mesmo relato registrado em 2 Samuel, com uma pequena alteração. Golias foi substituído por Lami, o irmão de Golias, que é, obviamente, a outra tradução possível para 2 Samuel, exceto que 1 Crônicas estabeleceu o nome verdadeiro do irmão de Golias, que por acaso também era um dos 5 gigantes listados como Néfilim, reis potestades de Gaza. Ou seja, quando o pessoal diz assim, não, foi Elanã matou Golias. Não, Elanã matou o irmão de Golias. Só que, como as Bíblias têm vários problemas de tradução, e a gente até entende um pouco isso. Por quê? Porque quando o pessoal vai pegar do hebraico para trazer para a nossa língua, o hebraico é escrito muitas vezes, nas versões que o pessoal tem mais antigas, tudo corrido. Não tem espaço entre as palavras. Então o que acontece? Tem um complicador aí para ler. Tem um complicador mesmo, é difícil. Agora, o que acontece? Quando a gente vê algo que está diferente do que deveria estar, a gente volta para o original, certo? E vê o que está lá no original. E aí você vai ver, sim, alguém pulou esse pedacinho aqui. É irmão de Golias, não Golias. Ela não matou o irmão de Golias. Pois bem, aqui Angers, ele observa que um estudo atento dos textos originais sugere que Samuel e Crônicas eram lidos originalmente como e Elanã, filho de Jair, matou Lami, o irmão de Golias. Ou Elanã, filho de Jair, o belemita, matou o irmão de Golias. Aí está correto. O Alcorão concorda que de fato foi Davi quem matou Golias de Gate. No Alcorão também está
da mesma forma. A contradição foi resolvida, acabou a contradição aí. É contradição só para quem quer encontrar contradição. Pois bem, ainda outra fonte externa sugere uma solução alternativa para essa alegada contradição, e aí é um ponto que eu não gostei, ele também provavelmente não gostou, mas ele colocou. Por quê? Porque, bom, o cara tem um comprometimento com a pesquisa que ele fez, então ele mostra tudo o que várias pessoas colocaram e ele mostra a opinião dele junto, como um especialista deveria fazer, ou seja, ele vai lá, coloca todas as visões e a dele. Então achei isso muito legal, então a gente vai dar uma olhadinha aqui no que ele colocou. Eu achei bem esquisito, mas vamos dar uma olhada aqui. Diz assim, ó: David Hall sugere que Davi não era o nome original original de Davi. Olha só, a gente sabe que na Bíblia muitas pessoas mudaram de nome. Por exemplo, a questão de Abraão, de Sara, né, que foi incluído ali uma letrinha, mudou um pouco o nome, e ele está dizendo aqui que o nome original de Davi não era Davi, e que Davi, na verdade, foi o título dado a ele pela potestade filisteu de Gate e seu guarda-costa Urita, quando Davi foi feito rei após a morte de Saul. Ele está dizendo aqui, é um historiador, uma versão diferente. Ok. Davi então foi reconhecido como David, Tadua ou Dud, um título, Urita, ou uma coroação real, que significa amado de Yahweh, certo? Esse título real foi mais tarde hebraizado para Dadua ou David. A literatura e os poetas árabes, especificamente, registraram David como Daud, ou Daúd, ou Dahoud. Bom, a Bíblia registra que Davi fugiu para Gate, para o rei Avita Abimeleque Aquis, filho do rei Maoque, por segurança durante o reinado de Saul. Mas Aquis expulsou Davi, pois Davi fingiu ser louco. Como é que Davi fingiu ser louco? Primeira coisa, lembre-se que lá os Néfilins, eles cortavam a barba bem rentinha. Mas os poderosos, eles sempre tiveram a barba em autoestima, porque a barba ela representa uma coisa muito importante, certo? A pessoa cortar a barba é como se ela estivesse pegando um monte de dinheiro, uma coisa bonita, um monte de coisa legal, ouro, etc, tal, cortando e jogando no lixo. É só isso que as pessoas fazem, mas cada um faz suas coisas do jeito que quiser. Aparar a barba é uma coisa que até para ficar mais bonito, etc, tal, beleza, mas as pessoas jogam fora a barba, cada um. Como é que o rei Davi fingiu ser louco? Ele babava na barba, né? Ele foi fazer, era louco, ele começou a babar na barba. Quando levaram pro rei, falaram assim: esse cara é louco. Quem, em sã consciência, vai sujar a própria barba? Só um louco, tira ele de perto de mim, certo? Tá na Bíblia, inclusive, isso. Então, ou seja, se você quiser fingir de louco para uma pessoa rica, né, uma pessoa poderosa daquele tempo, o que você vai fazer? Você baba na própria barba. Pois bem, porque a barba é importante pra caramba. Agora, nos dias de hoje, como a gente tem uma cultura Nephilim, né, que todo mundo é treinado desde criança, aí fica um pouco complicado. Aí o pessoal não gosta da barba, acha que a barba é feia, etc. Tal. Mas, bom, continuando aqui. Às vezes eu me interrompo assim, mas é que tem muita história por trás das coisas. Continuando aqui. Davi voltou novamente a Gate e Abimeleque após a morte de Samuel, onde Davi e seus 600 homens foram empregados por Aquis como uma força mercenária que travou muitas batalhas pelo rei filisteu, certo? Novamente, este é um período em que Davi e seus homens provavelmente ganharam sua reputação registrada nas cartas de Armana como, abre aspas, assassinos traidores, liderados por um homem forte de Hebron, que era o cara de Hebron? Era o Davi. Nessa época, Pinsky observa que Davi era vassalo de Aquis, chamando a si mesmo de seu servo leal. Davi lutou extensivamente contra o inimigo mortal dos israelitas, os amalequitas. Ou seja, naquele momento, os filisteus, que eram inimigos dos israelitas, eles estavam lutando contra os amalequitas, que também eram inimigos dos israelitas. E Davi estava ali ajudando o rei filisteu a exterminar os amalequitas, que também era o objetivo dos israelitas no final. Então ele estava lá. Pois bem, durante esse período, com Davi ganhando então força e elogios inéditos do rei filisteu. E é exatamente por isso que os filisteus temeram tanto a coroação de Davi para atacar Israel sem aviso prévio. Ou seja, eles sabiam quem era Davi, eles sabiam o quanto ele tinha força ali, no caso, com a ponta de lança dele, aqueles 600 guerreiros, e eles sabiam que Davi conhecia tudo por ali. Então, eles ficaram, vamos dizer assim, preocupados.
Portanto, o título Davidum, derivado de guarda-costas amalequita de um rei filisteu de Gate, é possível. Ele diz aqui, é possível. Ele não gosta da ideia, eu também não, mas é possível. De Angers, além disso, observa que Davi é traduzido do hebraico como amado, ou possivelmente até mesmo chefe. Está muito próximo da tradução urrita como amado de Yahweh. Nas notas de Angers, as referências são feitas para os saqueadores benjamitas e seu líder pelo título da Uidum, que significa líder. Gardner sugere que Davi nunca foi seu nome verdadeiro, que seu nome original é provavelmente desconhecido, e ele sugere que Davi, na verdade, era um título ou Davidum, como um imperador ou como um César, e esse título ficou na história como seu nome. Todos os reis posteriores de Judá foram conhecidos posteriormente como Daviduns ou da casa de Davi, certo? Como discutirei na última metade deste livro, aí vem um ponto complicado, ok? Ele não colocou a opinião dele completa porque ele diz aqui, a gente vai discutir isso na segunda metade do livro. Olha só, como discutirei na segunda metade desse livro, todas as dinastias, presta atenção, todas as dinastias essênias, sêniores, da Casa de Ouro, na tradição do Graal, também eram conhecidas como Daviduns. Hall sugere que o nome original de Davi era Elianã, o filho mais novo de Ishuia Jessé. Se for assim, então os dois relatos bíblicos são precisos, seja Davi ou Elianã matando Golias, pois eles são a mesma pessoa. Na verdade, quando diz Davi matou Golias e Elianã, segundo a tradução correta, matou o irmão de Golias. Mas quem era Elianã? Bom, eventualmente, segundo ele está dizendo aqui, segundo muitos historiadores, Elianã pode ser o nome original de Davi. É um ponto aí. Eu não concordo, mas assim, ele colocou aqui, eu não estudei muito o assunto, estou colocando o que está no livro, certo? De qualquer forma, o que eu sei é a tradução, onde tem lá a questão de Elianã matou Golias, o ponto é, Elianã matou o irmão de Golias. Ponto. Isso aí está claríssimo. Elianã matou o irmão de Golias, não Golias. Agora, se Elianã era Davi, aí Davi matou Golias e o irmão dele também. Ponto. Mas para mim isso aqui é um assunto bastante especulativo, ok? Eu não tenho certeza, o que eu tenho certeza é a tradução está incompleta, incorreta, ponto. Agora, no próximo capítulo a gente vai começar uma parte muito interessante, que é a última geração. Então tem uma parte do livro inteira que se chama A Última Geração, a Angústia de Jacó. Ok, a Angústia de Jacó. O próximo vídeo vai ser esse aqui, Não Há Nada de Novo Debaixo do Sol. E depois ele vai começar uma série de assuntos relacionados à última geração. A última geração, a geração que vai estar perto do Apocalipse. A questão é, será que é a nossa geração? Pois bem, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo as coisas, eu penso que não é a nossa geração. Okay? E logo, em breve, a gente vai falar, eu estou juntando os fatos históricos para mostrar isso aí para vocês. A gente pode ter, talvez, 100 ou mais anos, mais de 100 anos pela frente. E é por isso que assim, a gente tem que balancear um pouco para a gente discutir esse assunto assim, sem muita questão emocional, inclusive. Ok? Pois bem, mas deixa um pouquinho mais para frente. E finalizando aqui, lembre-se, quem tiver interesse, não está o link abaixo ainda, mas vai estar em breve, essa semana. Aprenda a criar curso online, eu estou fazendo a pré-divulgação. Ele é um curso voltado a pessoas que querem ganhar uma renda extra, ok? Esse curso aqui eu vou deixar bem claro durante o curso, tá? É um pouco até desanimador para muitas pessoas, mas você não vai ficar rico fazendo cursos, ok? Tem todas as estatísticas, vou mostrar mais ou menos quanto que um curso ganha, como é que funciona as coisas todas, mas é assim, não é a ideia de um curso online, as pessoas pensam o seguinte, é como se fosse a mina de ouro, né? Uma mina de ouro, todo mundo ganha milhões, etc. tal. Mas tem as estatísticas da própria Udemy que mostram quanto cada curso ganha, etc. tal. Você consegue fazer as pesquisas, ver se é interessante. Eu vou mostrar tudo isso para vocês nesse curso aqui. Só que assim, embora não seja um valor muito alto, é um valor que é interessante. Por quê? Para quem está indo para o interior,
qualquer valor é legal pra caramba, porque você consegue comprar uma coisinha a mais, etc. Tal. No interior é muito difícil ganhar dinheiro, então a parte de cursos é uma parte muito interessante ainda. Só que você tem que ter uma visão de instrutor mesmo, você tem que ter uma visão de querer dar aula. Ou seja, se você está pensando em fazer um curso e ficar milionário com um curso, você não vai chegar lá. Na verdade, se você fizer muitos cursos, também não vai chegar lá nos dias de hoje, que tem muitos cursos mesmo, a competição é muito grande. Então assim, mas você vai conseguir ganhar um bom valor, e esse valor é um valor proporcional a um professor bom, como um professor bom ganha, certo? Nada muito a mais do que isso, mas é interessante. Então assim, vale a pena para quem quiser receber um recurso extra, tá ganhando um recurso extra, fazer uma possibilidade de um recurso extra, principalmente assim, no tempo que a pessoa tem vago. Então, por exemplo, a pessoa trabalha de dia, mas de noite ela consegue 2, 3 horas para tentar montar um curso sobre uma coisa que ela gosta, que ela sabe, certo? Às vezes até por um hobby. O cara é apicultor, o cara tem um hobby interessante, não sei. Então assim, tem muitas coisas para as pessoas ensinarem, e tem muitas pessoas querendo aprender essas coisas. Então é uma possibilidade aqui, só que é assim, o curso é um pouco dureza, ok? Por quê? Porque quando eu vou mostrar os valores que você vai receber num curso, etc. Tal, muitas pessoas vão ficar assim, pô, mas não, eu pensei assim, tem gente que ganha milhões com isso. Teve no passado, certo? Hoje em dia não é assim, mas é uma possibilidade interessante. Vale a pena, é uma discussão interessante essa aqui, e eu vou mostrar como é que coloca o curso na internet, tudo isso aí eu vou mostrar nesse curso aqui. Pois bem, mas ainda não está o link abaixo. Agora, quando tiver, vai estar na área de membros. Mesmo sendo um curso mais caro, vai estar na área de membros, porque eu tenho o compromisso de todos os meses na área de membros colocar um curso novo. Custa $7, é um valor bastante econômico. Você tem acesso a todos os cursos do canal, que são essas 2 páginas aqui de curso. Ó. Todos os cursos do canal durante um mês, e no mês seguinte sempre tem um curso novo. Agora, cada vez fica mais difícil das pessoas acompanharem o curso quando está entrando. Por quê? Porque a pessoa entra, ela não vai conseguir assistir todos os cursos no mês, a pessoa vai precisar um pouco de dedicação se quiser se enturmar com os vários cursos que tem aqui. Ó. Tem gerenciamento de novos negócios, startup, tem a parte de arte dos preços, brainstorming para negócios, arte da imperfeição, a questão de lenha, tem também kombucha, chucrutes, o segredo dos chás, aprenda a vencer a timidez, venda de serviço de alto valor, network, liderança, muita coisa lá, certo? Na área de membros. Esse sim, o link está abaixo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.